Olá, gente, boa tarde. São 17 horas num domingão. Olha só, hein? Minhas crianças lá com o papai, eu aqui no consultório, sozinha aqui, ó, para conversar com vocês. A aula de hoje vai ser sobre como se prevenir de uma depressão e viver uma maternidade leve e mais saudável. Até porque isso não é só para as mamães que acabaram de ter bebezinhos, né? Mas todas nós queremos viver uma maternidade leve e saudável. E muitas mães me procuram no consultório para saber mais sobre isso. Então, eu trouxe aí o tema dessa aula, que tem tudo a ver com as duas outras aulas que a gente falou ontem e antes de ontem, né? Porque eu falei sobre como o estado emocional afeta o bebê. Depois eu falei sobre como o seu estado emocional afeta você, né? O perigo de você não cuidar das suas emoções. E hoje vamos falar aí sobre, então, quais atitudes, o que fazer para ter uma maternidade mais saudável. Bom, quem esteve nas aulas anteriores, quem assistiu depois também deve estar ansiosa por essa aula, né? Pensando, Renata do céu, diante de tudo que você falou então nas aulas anteriores, como que a gente se previne e para viver uma maternidade mais saudável? Bom, antes de dar essa resposta, eu quero esclarecer que eu sei que você sabe ou que você imagina que as suas emoções afetam o seu bebê. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu sei que você também, especialmente se você assistiu a aula, né? A aula 1. E eu sei também que agora que você já assistiu a aula 2, você já está consciente do perigo de não cuidar das suas emoções, que é transferir para os seus filhos o peso de uma vida anulada e cheia de sacrifícios. Como eu falei na aula 2, quem perdeu, corre lá assistir. E é claro que agora você está aqui para saber o que fazer, então, diante de tudo isso, certo? Considerando que todo mundo tem sentimentos negativos, não é mesmo? Você deve pensar, Renata, mas todo mundo tem sentimentos negativos. O que a gente faz? Todo mundo passa por situações difíceis na vida, não tem como a gente fugir, não é mesmo? E todo mundo quer ser uma pessoa aceita e suficiente na relação com o outro. A gente quer ser amado e quer ser aceito, não é mesmo? E quando a gente fala na relação mãe e filho, o peso é ainda maior. Aí que a gente quer ser amada e ser aceita pelo nosso filho. A gente quer ser mais do que suficiente para os nossos filhos. Nós queremos ser perfeitas, a gente quer acertar sempre. Enfim. Então, como que a gente lida com esses sentimentos negativos que a gente tem em relação à maternidade? Como que a gente age de forma que os filhos não se sintam os responsáveis pelas nossas dores, pelas nossas frustrações? Se você se sente exatamente assim depois que eles nasceram, né? Você vai falar assim, Renata, mas eu me sinto assim depois que eu fui mãe. Eu me sinto assim em relação à maternidade, mas eu não quero transferir essa carga para os meus filhos. Então, o que eu faço? Estou vendo os comentários de vocês aqui, ó. Precisamos mesmo de uma maternidade leve. Isso mesmo, Monique. Oi, Aline, boa tarde. A Cláudia falando, esse era o meu maior medo, né? Das emoções, de como lidar com essas emoções. Então, como que a gente faz, Renata, se a gente se sente negativa depois que os filhos nasceram, se a gente tem esses sentimentos mesmo de frustração, de que a vida acabou, enfim. 3 atitudes vão te levar a essa resposta. A primeira delas é autoconhecimento. O autoconhecimento permite você saber quem você é, como a sua história foi construída, por que você se sente da maneira como você se sente e por que você se comporta da forma que você faz. Ou seja, por que você é insegura? Ou por que você é destemida? Por que você é ansiosa? Ou por que você é tranquila? Estressada? Ou ponderada? Por que você explode quando você está com raiva? Ou por que você guarda tudo para você quando você está se sentindo magoada ou chateada? Então, isso é autoconhecimento. É você saber como a sua maquininha funciona. Como que você aprendeu a viver nesse mundo. Segunda atitude, informação. Conhecimento de qualidade sobre relacionamentos humanos, sobre comportamento humano, sobre como que os bebês se desenvolvem, sobre educação de filhos, sobre relações parentais, como se posicionar como mãe, enfim, conhecimento sobre maternidade. E conhecimento de qualidade é conhecimento de fontes confiáveis. Não é assim das blogueiras que viraram mãe e ficam dando dica na internet.
A não ser que elas tenham base para falar o que elas estão falando. Não estou dizendo que são todas, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que tem muita informação assim, eu acho, eu penso, e pouco, né? A gente tem que ir atrás de informação de qualidade. Claro, a gente busca na ciência essas informações, né? Então, informações com profissionais, com pessoas que estudaram, que trabalham com parentalidade, com maternidade, com gestantes, né? Que entendem desse mundo das mães. Então, autoconhecimento é a primeira atitude, informação de qualidade é a segunda atitude, e terceira atitude, inteligência emocional. O que é isso, Renata? Inteligência emocional. É assim, ó, quando você tem autoconhecimento, mais a informação, você consegue tomar decisões mais assertivas, tanto na maternidade, quanto na forma como você lida com as pessoas mesmo, de forma geral. Com palpites, com comentários das pessoas, enfim, você consegue lidar, né? Você se conhece, você tem informação, então você sabe como lidar, você sabe como agir. Isso influencia a inteligência emocional na forma como você se sente em relação ao seu papel, ao seu novo papel. Como que você vai, então, ressignificar as suas perdas, os seus traumas, as suas marcas, a sua história, o que você deixou para trás, a vida que você tinha até agora, e como que você vai se reorganizar nessa nova condição de mãe. Tá? Então, autoconhecimento, informação e inteligência emocional vão te ajudar a se prevenir de uma depressão, mas também de outros transtornos, tá? Não só da depressão, mas é que a depressão é o mais impactante, né? Mas muitos transtornos podem derivar da falta da preparação emocional na maternidade e vão te ajudar, além da prevenção dos transtornos, a viver uma maternidade mais leve e mais saudável. Aí você deve estar perguntando, mas por quê, Renata? Por que eu preciso de autoconhecimento, de informação e de inteligência emocional? Por quê? Estou acenando para o pessoal que está entrando aqui. Por que, então, que a gente precisa dessas 3 atitudes para viver uma maternidade leve e se prevenir dos transtornos? Porque quando nós sabemos quem nós somos, quando sabemos o que precisamos fazer para conduzir, né, os nossos filhos de uma forma saudável, que faça sentido para nós, não que as pessoas digam que tem que ser assim, mas que faça sentido para nós, que vá de encontro aos nossos valores e que torne os nossos filhos as pessoas que esperamos que eles sejam, a gente consegue diferenciar o que está sob o nosso controle, que a gente pode fazer, e aquilo que a gente não pode controlar. Quando a gente tem autoconhecimento, informação e inteligência emocional, a gente entende que tem coisas que a gente pode fazer para melhorar, que estão dentro do nosso alcance. E tem coisas que são problemas dos outros. E que às vezes a gente fica absorvendo e se envenenando com isso. Coisas que estão fora do nosso controle. E a gente fica tomando para nós exigências que são das outras pessoas, mas que não fazem sentido para a nossa maternidade. Que são cobranças da sociedade, mas que não necessariamente a gente quer ou precisa corresponder. Então, viver uma maternidade leve e saudável depende de cada uma de nós. A forma como você está vivendo a sua maternidade depende, na maior parte, da forma como você está olhando para ela. Da sua perspectiva diante da maternidade. E eu sei que é inconsciente, que você não sofre porque você quer, mas porque, primeiro, ninguém te falou sobre isso antes, ou porque ninguém te ensinou a fazer diferente. E tá tudo bem, né? Eu vou te contar uma coisa aqui. Essa é para mim, tenho muitas preocupações aí, Keila. Deixa eu te contar da minha preocupação, então, Keila. Quando a Bruna nasceu, a minha primeira filha, eu já falei aqui para vocês, né, várias vezes que eu fui pega de surpresa mesmo, que eu tinha uma visão da maternidade muito novela, assim, muito romantizada. E aí a Bruna nasceu e, gente, eu não queria sair do hospital. Eu escuto todo mundo falar, não vejo a hora de ir embora, não vejo a hora de sair do hospital, e eu não, eu queria ficar lá. Os médicos tiveram que conversar comigo, igual se conversa com uma criança que não quer ir para a escola no primeiro dia de aula, para me convencer. Sabe assim, não, Renata, tem que sair, meu bem, né? Precisa ir embora. Para me convencer de que para casa era melhor do que ficar ali, que tinha risco de infecção, que, né, não dava, precisava ceder a vaga para outras pessoas. E olha só, eu me sentia segura ali dentro do hospital. Por quê?
Porque eu estava recém-operada e eu nunca na vida tinha passado por uma cirurgia, nunca tinha tomado anestesia, nunca tinha sentido uma dor e nem todas as sensações de um pós-operatório. Porque eu nunca tinha visto sair leite dos meus seios. E, obviamente, eu nunca tinha tido antes um ser humano tão pequenininho, frágil e indefeso sob a minha responsabilidade. Eu fui empurrada na piscina. Quem assistiu às outras aulas vai entender. Né? Fui empurrada na piscina. E ali no hospital, eu me sentia amparada. Né? Tinha medicação na veia, tinha cama lá que eu conseguia me acomodar, porque eu levantava a cabeceira da cama do hospital e eu me sentia melhor. E, gente, eu passei 10 dias dormindo sentada, porque eu tinha medo de deitar e não conseguir levantar mais. Acredita nisso? Daí a cama do hospital, a cabeceira levanta, então eu me sentia mais confortável, não queria sair dali. E ali eu tinha as enfermeiras, né, que me acudiam a qualquer momento, no meio da madrugada, era só tocar a campainha, vinham ver o que estava acontecendo. Eu tinha a comidinha pronta e balanceada, feita pela nutricionista do hospital, na medida que eu precisava, tudo certinho. Então, eu estava me sentindo segura ali. E, gente, eu quero fazer um parênteses aqui, a minha mãe até está assistindo a live. Eu também tive tudo isso em casa, tá? Depois eu fiquei um tempo, né, na casa da minha mãe, com toda a estrutura e ajuda que eu precisava nesse começo. Mas, enquanto eu estava no hospital, eu ainda não sabia como que ia ser. E tudo aquilo que a gente desconhece, a gente sente medo. Tudo que a gente desconhece, a gente sente medo. E como eu desconhecia tudo que ia acontecer comigo, eu sentia medo. E aí, diante de tudo isso, de toda essa insegurança, de toda essa surpresa, de toda essa instabilidade emocional natural, né, do período pós-parto, biológica, inclusive, eu ficava pensando, gente, por que ninguém fala mais sobre isso? Por que na novela e na rede social só mostra o lado bom? E aí eu me lembrava de uma amiga, eu já falei aqui dela também, quem me acompanha já ouviu eu falar dela. Eu me lembrava dessa amiga que ela tinha me falado um pouquinho, mas foi um pouquinho sobre isso, porque ela também não tinha noção do benefício que isso ia me causar, ou da necessidade de se falar sobre isso. Então, ela falou assim, despretensiosamente, compartilhando comigo o que ela tinha vivido, né, na experiência dela, e com muito tato ainda, porque eu sei que existe aquela dúvida assim, será que a gente deve ou não contar os bastidores do show para quem está pisando no palco a primeira vez? E só vê o espetáculo pronto, não vê o que está por trás. Né? Existem essas dúvidas. Mas foi graças a essa amiga que eu entendi que as pessoas deveriam falar mais sobre isso. E não somente de forma intuitiva ou contando a sua própria experiência, como foi o caso dela, mas de uma forma mais profissional, com base mesmo para orientar as mães. E também foi assim que eu fiz uma transição dentro da minha profissão. Eu não trabalhava com crianças, nem com maternidade, mas eu decidi, a partir daquele momento, estudar mais sobre isso e investir nessa área. Eu comecei, então, a caminhar ali dentro da psicologia materna e infantil. E lá atrás, no início, a ideia era escrever um livro. Eu achei que as mães precisavam saber disso, então eu falei, vou escrever um livro. Até ensaiei algumas páginas, mas em 8 anos muita coisa mudou. Hoje a gente tem a internet, que leva muito mais informação a muito mais pessoas do que um livro, né? E por isso eu decidi gravar um curso. Eu decidi transformar o livro em curso. E aí você vai falar assim para mim, Renata, pelo amor de Deus, existe um monte de curso para gestante por aí. Até plano de saúde, até no SUS. Até o SUS oferece curso para gestante. E sim, gente, existe mesmo, e que bom. Que bom. Eu acho super válido. E eu aconselho que todas façam esses cursos, sim. Porque preparação, informação, conhecimento nunca é demais. Mas o que tem de diferente, então, no seu curso, Renata? O que tem de diferente nesse curso é que eu não vou falar sobre os cuidados com o bebê, sobre como amamentar, sobre como colocar o bebê para dormir, sobre como trocar uma fralda, que é isso que esses cursos ensinam para você e realmente tem um monte, que não falta informação sobre isso. Mas eu vou falar sobre como você pode se conhecer melhor, lembra? Autoconhecimento, primeira atitude, para você lidar com sentimentos negativos da maternidade. Eu vou falar sobre isso no curso, sobre como você pode se conhecer melhor, se informar e ter inteligência emocional, para se perceber diante dos desafios e tomar as decisões que você precisa tomar dentro da maternidade. Porque, gente, não adianta nada saber amamentar, se na hora H você fica tão ansiosa ou tão confusa que você não consegue resolver o problema quando a amamentação dá errado.
E aí você vai ouvir um monte de palpites do tipo, esse bebê está com fome, seu leite é fraco, dá mamadeira logo para ele. Ou outras pessoas vão dizer, Deus o livre, você dá mamadeira, você tem que insistir, você tem que amamentar. E daí? Você se conhece para saber seus limites? Você sabe avaliar se é hora de parar ou se você dá conta de insistir um pouco mais, de continuar? Você sabe o que fazer quando você se sente pressionada? Quais são suas reações? Você sabe identificar se o que você sente no puerpério faz parte do contexto ou merece um alerta? Ou merece uma ajuda? Dizem que até a fórmula é fraca. Como se a fórmula fosse um veneno, né, Monique? Gente, não é sobre a fórmula ou sobre o leite materno. A gente sabe dos benefícios do leite materno e da fórmula. A gente sabe quando é para usar um ou para usar o outro. O que eu estou dizendo aqui é sobre você, sobre a sua decisão nisso. Sobre o que você vai fazer. Porque eu ouço muitas mulheres falando assim, nossa, eu queria tanto ter amamentado, mas eu estava tão desorientada que as pessoas falavam, dá uma fórmula, dá uma fórmula, dá uma fórmula, eu dei a fórmula e eu me arrependo. Ou o contrário, da mulher falar assim, nossa, insistiram tanto para eu amamentar e eu estava tão esgotada que hoje, eu pensando bem, eu teria desistido antes e já teria dado uma fórmula, porque eu me desgastei, eu sofri demais, meu bebê sofreu, passou fome. Então, é sobre decisões que eu estou falando aqui. Não é sobre o que você vai fazer, mas é como você vai decidir de uma forma que você esteja confortável com a sua decisão. Porque não tem certo e errado. Tem o que é bom para você e para o seu bebê. E você precisa estar emocionalmente com a cabecinha no lugar para entender sobre isso e para tomar essas decisões. Né? Lembra lá? Autoconhecimento, informação e inteligência emocional, que vão te deixar mais equilibrada, mais consciente do que você está fazendo, do que está acontecendo. E, naturalmente, mais saudável emocionalmente para que você possa viver uma experiência mais positiva dentro da sua maternidade. Para que você não fique se arrependendo depois de tudo que aconteceu, da forma como aconteceu. E, principalmente, para que você crie uma relação saudável com o seu bebezinho. Que é isso que você quer, não é mesmo? Como você já aprendeu aqui comigo, isso vai favorecer o desenvolvimento dele e o bem-estar de vocês dois e das pessoas que estão junto com vocês. E aí, lá no hospital, quando eu não queria ir embora, eu só pensava assim, gente, o bebê nasceu, e agora? E agora? Como é que vai ser? A hora que eu pisar em casa com essa criança. E por isso esse é o nome do curso, gente. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui, por estar comigo num domingo, de coração. Muito obrigada para você que me acompanha, para você que está chegando agora aqui no meu Instagram. Continue, que eu gosto muito de conversar sobre maternidade, sobre as suas emoções, mamãe, e também sobre a relação pais e filhos, mães e filhos, como conduzir aí o trenzinho da vida dessas preciosidades. Tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.